Olá, pessoal. Estamos dando início a mais uma aula de direitos reais. Hoje a gente vai tratar do direito real de laje, uma inovação legislativa presente no Código Civil desde 2017, tá certo? Muito bem. Então, onde é previsto no Código Civil o direito real de laje, né? Ele é previsto do artigo 1510-A ao 1510-E. Vocês percebam que foram artigos, né, introduzidos recentemente pelas letras, né, ao final deles, e realmente foi introduzido de forma recente pela Lei 13.465 de 2017, tá certo? Ele, no rol ali dos direitos reais do Código Civil, ele é o último, tá? É o mais recente criado pela legislação. Lembrando que os direitos reais eles têm que ser previstos, né? O rol ali é taxativo, tá bom? Seja no Código Civil, seja alguma legislação esparsa, né? Diferente dos direitos obrigacionais. Muito bem, e o que vem a ser o direito de laje, pessoal? O direito de laje é um direito real, pelo qual o proprietário de uma construção base, eu vou explicar para vocês o que é isso, cede a superfície superior ou inferior de sua construção, a fim de que o titular da laje mantenha a unidade distinta daquela originalmente construída sobre o solo. E aí existem duas partes aí, o dono ou titular da construção base e o dono ou titular do direito de laje, que alguns autores vão chamar de lajeário e outros autores chamam também de lajeiro, tá bom? Então, eu vou fazer um desenho aqui, pessoal, para vocês, para facilitar. Nós temos aqui uma casa, né? Uma casa com porta, janela e o proprietário está aqui na porta da casa. Muito bem. Essa aqui, pessoal, é a chamada construção base, certo? Essa é a chamada construção base. Construção base. Muito bem. E aí em cima, vou até mudar a cor aqui agora. E aí o que tem aqui o direito de laje, né? O direito de laje é a possibilidade que esse cara aqui tem, o proprietário dessa construção, de ceder, né, por meio aí da criação de um direito real, o direito de alguém construir aqui, ó, na laje dele. Tá certo? E o direito real de laje pode ser para cima ou também pode ser para baixo, tá, pessoal? E aí possibilitando alguém de construir no subsolo. Tá bom? Também seria direito real de laje no subsolo, tá certo? E aí vamos dizer que ele cedeu, né, o direito de um terceiro construir uma unidade aqui, o terceiro construiu a unidade. Esse terceiro aqui, quem é, pessoal? Esse é a laje, né? Esse é o lajeiro ou lajeário, tá bom? Vou botar aqui lajeiro. Muito bem, esse é o lajeiro. E aí o que é a grande novidade aqui? É que esse lajeiro, ele não tem uma propriedade de outra pessoa, ele passa a ter uma propriedade própria dele, tá? Pela Constituição de Direito Real de Laje, esse imóvel aqui, onde reside o lajeiro, né? Ele adquire uma matrícula própria no registro de imóveis e constitui-se, portanto, um bem independente, autônomo do bem da base, da construção de base, tá certo? O direito real de laje é isso. Isso, pessoal, acabava que já ocorria na prática, não é verdade? Se a gente for aí em muitas comunidades, vocês vão perceber que existem diversas construções, né? Uma acima da outra, tá? Isso a gente vai ver que é possível. O titular do direito de laje, ele pode constituir, até mudar a cor aqui agora, ele pode constituir na laje dele um novo direito de laje, ceder isso para um terceiro, tá? E assim sucessivamente até quanto for permitido aí pelas legislações, tá certo? Pela legislação urbanística do local, tá bom? Então, vocês veem que isso acontece muito, né? Em principalmente áreas de comunidade, né? E esse direito real de laje ele foi criado para tentar regulamentar essas situações, né? Que, no mais das vezes, se constituem relações meramente obrigacionais. E a lei veio por meio da instituição do direito de laje
tentar, né, regulamentar isso, transformando em verdadeiro direito real, inclusive com matrícula própria, né, das unidades no registro de imóveis, tá bom? Beleza. E, como eu falei, justamente a finalidade dessa, né? Regularizar as moradias erguidas sobre edifícios anexos, sobre edifícios alheios, normalmente encontrados em comunidades de baixa renda. São os chamados puxadinhos, né, pessoal? Olha aqui nessa foto, quantos puxadinhos não existe aqui, ó? Por exemplo, ó, parece que são 3 aqui, ó, 3. A construção base deve estar aqui embaixo, essa daqui deve ser a laje, primeira laje, essa deve ser a segunda laje. Aqui nós já temos também, ó, construção base e a laje, né? Aqui também, ó, construção base e a laje. E se você for reparando, existem várias, diversas, né? É algo que é bastante comum, principalmente em comunidades, né? Ou também, às vezes, o pai e a mãe, a família, ele constrói um andar a mais em sua unidade e entrega ao filho, né? E quer que isso também se constitua uma unidade autônoma, normalmente com acesso próprio, né? Veja aqui, pessoal, não é só porque você construiu uma casa de 3 andares que o segundo e o terceiro andar vão se constituir em lajes, também pode existir uma casa de 3 andares, e aí não tem problema nenhum, inclusive você alugar o segundo andar ou o terceiro andar, tá? A questão é, se você quiser, você pode transformar isso numa unidade autônoma por meio da construção do direito de laje, beleza? Muito bem. E aqui tem mais uma foto, né, onde mostra aqui, ó, aqui deve ser a construção base, nós temos a primeira laje, a segunda laje, ou pode ser uma casa só, né, a gente não sabe. Uma casa de 3 andares, aqui também tem uma, aqui também tem, tá bom? Seria isso, tá, o direito de laje. Compreendido, pessoal? Beleza. Como eu já passei ali pelo conceito, né, a construção de base e a laje, elas vão formar unidades imobiliárias autônomas, né? Objeto de propriedade exclusiva dos seus respectivos titulares. Então, o lajeário ou lajeiro, ele é titular exclusivo do direito de propriedade dele, que é aquela construção ali na laje, tá? Já o dono da construção base, ele é titular exclusivo, né, da construção base, tá bom? E aí, como eu também já havia adiantado, né, a constituição do direito de laje por meio de uma matrícula própria no RGI, lembrando que direitos reais sobre imóveis necessita do registro para a Constituição, né? Registro de imóveis para a sua Constituição. Então, atenção, o dono da laje, como um proprietário, ele pode exercer todos os direitos de propriedade, não é verdade, pessoal? Então, ele pode usar, gozar, dispor, e apesar da lei não prever especificamente, no caso do direito de laje, o lajeiro também pode reaver de alguém que justamente detenha ou possua a sua propriedade, tá certo? Agora, uma questão que cai muito em concurso, quando fala do direito de laje, é o seguinte: o direito de laje ele não abrange as demais áreas edificadas ou não pertencentes ao proprietário da construção base, ou seja, ele só abrange a construção, a unidade construída em cima da laje, tá? Ademais, a instituição do direito real de laje não implica a atribuição de fração ideal de terreno ao titular da laje ou a participação proporcional em áreas já edificadas, ou seja, não existe um condomínio entre o dono da construção base e o dono do direito de laje, tá? São unidades distintas e tudo que pertence ali à construção base é apenas da construção base. Então, por exemplo, fazer um desenho aqui. Nós temos o terreno, aí nós temos a construção base e nós temos uma piscina. Né? A piscina é de quem? Da construção base. Aí ele construiu aqui, foi construído um direito real de laje, e um terceiro, né, o lajeiro, construiu aqui a sua unidade, tá? Aí tem até uma escadinha aqui, ó, porque ele tem acesso independente, para não precisar entrar na casa do proprietário da construção base e tudo mais, a porta é aqui, né? Então, nós temos aqui a construção base e nós temos aqui a laje, né? Laje e construção base. Construção base. Veja aqui, pessoal, essa piscina, ela pertence à construção base, tá? Então,
O lajeiro não tem direito à fração, como se fosse num condomínio, de ele poder utilizar a piscina também. Não pode, tá certo? A não ser que o título preveja algo nesse sentido, ou o proprietário da construção base o permita, tá? Então, nós temos aqui também, ó, pomares, macieiras, tá? Essas macieiras, os seus respectivos frutos, não são, né, de propriedade do lajeiro, são de propriedade da construção base, compreendido? Isso é bastante importante, cai muito em prova, tá? Não implica a atribuição de fração ideal do terreno ou a participação proporcional em áreas retificadas. Ou seja, não se trata de um condomínio, se trata de uma unidade autônoma, tá certo? Beleza. E não há nada em condomínio, né? São duas unidades autônomas e a construção base ela detém ali todas as áreas, né? Todas as edificações e plantações existentes ali, tá bom? Salvo se for previsto de forma diversa entre as partes, tá? Beleza. Então, por exemplo, uma piscina e uma churrasqueira, né? Ali no meu exemplo eu botei um pomar e botei uma piscina. Podia ser uma piscina e uma churrasqueira existente no terreno de base. O lajeiro ele não tem direito a essa piscina e a essa churrasqueira, né? Em regra. Bom, com relação ao respeito ao edifício, pessoal, o titular da laje não pode prejudicar, seja com obras novas ou com a falta de reparo, a segurança, a linha arquitetônica ou o arranjo estético do edifício, observadas as posturas previstas em legislação local. Então, lembrar também que, além disso, deve haver respeito ao direito de vizinhança, né? Que se inicia ali a tratar no artigo 277, que diz: o proprietário ou possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha. Como que se dá, pessoal, o rateio, né, dessas partes que são utilizadas por todos? E quais são as partes utilizadas por todos? Aí não é piscina, não é churrasqueira, não é pomar, não é isso. É o alicerce, são as colunas, os pilares, né? Então, que vão desde ali da fundação, passando pela construção base e chegam até a laje, né? Paredes mestras, todas as outras partes restantes que constituem a estrutura do prédio, as instalações gerais de água, de esgoto, eletricidade, aquecimento, se não for desmembrada, se for única, né? Gás, comunicação, e que semelhantes que sirvam a todo edifício. Vejam que, pessoal, essas estruturas, elas são em regra não são estruturas em condomínio, são estruturas de titularidade do proprietário da construção base, tá ok? Acontece que todos têm o dever de ratear as despesas com relação a essas partes, uma vez que todos se beneficiam delas, né? Pensar diferente seria gerar enriquecimento sem causa, enriquecimento ilícito por parte aí dos que não precisassem contribuir com as despesas, tá? Então, nesse caso, as despesas necessárias à conservação e o uso, né, fruição e gozo das partes que sirvam a todo o edifício e ao pagamento de serviços de interesse comum serão partilhadas entre o proprietário da construção base e o titular da laje, na proporção que venha a ser estipulada em contrato. Mas atenção que as partes citadas, apesar de afetadas ao uso comum de todas as unidades, são de propriedade exclusiva do dono da construção base, como eu havia salientado anteriormente, né, pessoal? Afinal, como visto, a instituição do direito real de laje não implica a atribuição de fração ideal de terreno ao titular de laje ou a participação proporcional em áreas já edificadas. Atenção que isso cai demais nas provas de concurso, tá? E ao final aqui da aula, eu trouxe também questões de concurso público para consolidar o aprendizado, beleza? Que eu sei que vocês gostam bastante. Muito bem, pessoal, continuando aqui, o nosso direito real de laje, começo-lhes a fazer perguntas, tá? Primeira pergunta: quem é o responsável pelos encargos e tributos incidentes sobre a laje? Vocês têm total capacidade de responder essa questão, mesmo não tendo lido o Código Civil, somente com conhecimento aprendido até aqui durante essa aula, né? Ora, se há autonomia, se há instituição de matrícula própria, de unidade de propriedades distintas, é claro que os encargos e tributos incidentes cabem ao lajeário, né, pessoal? O lajeeiro, né? Então, o titular de direito real de laje responderá pelos encargos e tributos que incidirem sobre a sua unidade. Afinal, a autonomia entre as unidades. Não faz sentido nenhum você querer obrigar o titular da construção base a pagar os encargos e tributos da propriedade da laje, né? Segunda pergunta, pessoal.
o titular da laje pode ceder a superfície de sua construção para o terceiro, ou seja, seria aquela hipótese, né, que eu bati um papo com vocês, aquela seguinte hipótese, ó, eu vou fazer aqui até um negócio melhor. Nós temos aqui a primeira unidade, construção base, nós temos aqui a laje, né? Esse cara da laje pode ceder a laje para mais uma pessoa, para um terceiro aqui para cima, fazer uma segunda laje, né? Olha, eu até falei isso com vocês. Deixa eu escrever aqui rapidinho, pessoal. Construção base. Vou botar aqui, ó, laje 1. Aí aqui seria a laje 2, né? Laje 2. A gente já viu que pode, né? Que pode. Isso é possível, a constituição de novos direitos de laje, seja para cima ou seja para baixo, né? Que no caso está sendo para cima, estão constituindo laje. Mas também lembrar que pode construir por subsolo, né, pessoal? Pode construir por subsolo também, tá? O que não é tão comum, né? Por isso que meus exemplos trabalham mais com subindo o ascendente. Muito bem. Ele pode, então, ceder? Pode, tá? Vão existir aí algumas regras. Ele não pode ceder sem a devida autorização do titular da construção base e das demais lajes. E, claro, ele deve respeitar a legislação urbanística e edilícia vigente, né? Então, por exemplo, se só permite prédio de 2 andares ou casas de 2 andares, ele não vai poder ceder um terceiro andar, né? Então, vejam que no exemplo aqui que eu dei, o proprietário da laje 1, ele quer instituir, né, quer ceder a superfície dele para um terceiro, criar um novo direito de laje. Ele pode, desde que haja autorização do proprietário da construção base. Agora, imagina que o titular da laje 2, ele queira ceder o direito, né, de superfície de sua laje para um terceiro, constituindo, assim, a laje 3. Ele pode? Pode, desde que ele tenha autorização do titular, do proprietário da construção de base e do proprietário da laje 1, né? Vejam que cada vez fica mais exigente a construção de a cessão de novas superfícies para a construção de direito de laje, tá bom? Muito bem. Terceira pergunta, pessoal. E se o titular, né? Não é um o. Depois conserta aqui, tá? Vou riscar aqui, pessoal, mas depois eu vou acertar o slide, tá bom? E se o titular do direito de laje quiser vender a sua unidade, como é que fica, né? Ele pode? Ele não pode? Pensa nas regras aí de condomínio, né, pessoal? Ajuda vocês a responderem isso, tá? E fica bem tranquilo até de responder. Né? Esse cara aqui quer vender. Vender. E aqui é uma laje, né? Ele pode? Pode, mas tem que haver o quê, pessoal? O direito de preferência, tá? Direito de preferência. E aí, como é que vai ser esse direito de preferência? Terão direito de preferência em igualdade de condições com terceiros, os titulares da construção base e da laje, nessa ordem. Então, primeiro, na ordem de preferência, é o titular da construção base. Segundo, são os titulares de laje. No caso aqui, nós tínhamos a laje 1 e a laje 2. Seria o proprietário da laje 2, já que é o proprietário da laje 1 que está vendendo, né? Muito bem, muito bem. E serão cientificados por escrito para que se manifestem no prazo de 30 dias, salvo se o contrato dispuser de modo diverso, tá? E aí, pessoal, e se existirem várias lajes, né? Porque aqui no exemplo que eu dei era só o construtor com uma construção base, uma laje que ia ser vendida e a outra laje. E nesse caso, quem tinha preferência primeiro era o da construção base, depois o da laje, e não tinha mais discussão. Mas imagina que hajam diversas lajes, como no exemplo aqui que eu botei. Tá? Já até deixei até aqui o desenho para vocês. Se houver mais de uma laje, pessoal, a preferência será sucessivamente pelo titular das lajes ascendentes e o titular das lajes descendentes, assegurada a prioridade para a laje mais próxima à unidade. Então, vamos lá que eu vou fazer o caso concreto, exemplo aqui para vocês entenderem melhor, tá? Então, vocês sabem que aqui é a laje 1, laje 2,
laje 3, laje 4, e aqui é a construção base, né? Construção base. O que vai ser vendido é a laje 3, pessoal. Vendida, vender. Beleza. Quem tem a primeira preferência, pessoal? Esse cara aqui, ó, titular da construção base. Ele é o primeiro. Tem a preferência. E depois, quem vai ter preferência? A laje 1, laje 2 ou laje 4? Ora, terá preferência as lajes ascendentes. Portanto, a laje 4, que está acima, tem preferência. Depois, quem tem preferência são as lajes descendentes, a 2 e a 1. Mas nós temos duas lajes descendentes. Quem vai ter preferência entre essas duas? A unidade mais próxima à sobreposta a ser alienada. Quem é a unidade mais próxima descendente a 3 é a 2. Então, a unidade 3 vai ser a terceira na preferência e a laje 1 vai ser a quarta na preferência. Compreendido, pessoal? Beleza? Vou fazer mais um exemplo aqui. Imagina que exista mais uma laje aqui para cima. Ó. A laje 5. Laje 5. Vamos apagar aqui agora. Quem vai vender é a 3 mesmo. Agora vão fazendo aí, vão respondendo aí comigo. Quem vai ser o primeiro? Quem tem a preferência? Construção base, né? Sempre ela vai ter a preferência, primeiro. Depois, nós temos várias lajes aí. A ascendente prefere a descendente. Então, a 5 e a 4 preferem a 2 e a 3. Entre a 5 e a 4, quem é mais preferente? A mais próxima da 3, que é a 4. Então, a 4 vai ficar em segundo lugar. Em terceiro lugar vai ficar a 5, a laje 5. E aí nós vamos para as descendentes. O critério de mais próxima prefere a mais remota. Então, a laje 2 vai ficar em quarto lugar e a laje 1 vai ficar em quinto lugar na preferência. Capite? Tranquilo, galera? Eu acho que com o exemplo aqui ficou bem tranquilo de vocês entenderem isso, né? Beleza, vamos dar sequência aqui. Ó. Nosso querido direito de laje. O nosso novinho, né? O nosso caçula direito de laje. E se uma laje for vendida sem a ciência do titular da construção base ou das demais lajes? Então, no exemplo anterior, ele vendeu, mas ele não notificou ninguém para que pudesse exercer o direito de preferência. Ora, nesse caso, o titular da construção base ou da laje a quem não se der conhecimento da alienação poderá, mediante depósito do respectivo preço, haver para si, então, depósito do preço. Ficou horrível aqui, né, galera? Imóvel do preço, haver para si a parte alienada a terceiros, se o requerer no prazo decadencial de 180 dias contado da data da alienação. Então, vendeu, ele tem ali 180 dias para depositar o valor que foi pago por esse terceiro e, com isso, adjudicar para si a propriedade, tá certo? Beleza. Bom, para fechar o artigo, tá? Os artigos referentes ao direito de laje, né? Ele fecha com a ruína da construção base. O que acontece se a construção base ruir, se deteriorar, impedindo que seja exercido o direito aí de laje, né? Então, em regra, a ruína da construção base, ela vai implicar na extinção do direito real de laje, veja que ele não vai mais poder existir, mas existem duas exceções, tá? Então, em regra, ele extingue o direito de laje. Mas tem duas exceções, tá? Isso também costuma cair em concurso. A primeira é se a laje ela tiver sido instituída sobre o subsolo. Daí, a ruína da construção base não impede, não atrapalha a manutenção do direito de laje no subsolo, então, portanto, não é extinta nesse caso. Em segundo lugar, se a construção base for reconstruída dentro de 5 anos, tá? Então, o que vai acontecer? Houve aí uma ruição, uma destruição, ou a fundação ficou comprometida e ela pode cair a qualquer momento, então o poder público ele condena ali aquela construção, né? Ninguém mais pode morar ali, nem quem mora acima, certo? Porque se ruir de baixo, de cima cai também, né?
Então, ninguém mais mora ali. Agora, se em 5 anos o proprietário da construção base nada fizer, está extinto o direito real de laje, tá? Agora, se dentro de 5 anos o proprietário da construção base consertar o edifício, né, ali fizer as manutenções necessárias, os reparos necessários, aí o direito de laje permanece, tá certo, pessoal? Compreendido? Beleza. Agora, apesar do código só prever essa hipótese para extinção, né, do direito de laje, é claro que existem outras hipóteses, como, por exemplo, a desapropriação, a renúncia, o advento do termo, o implemento de condição resolutiva, caso o direito de laje, né, não seja vitalício, né? Em regra, o direito de laje vai ser perpétuo, vai ser vitalício, né? Na verdade, mais que vitalício, ele é perpétuo, né? Ele passa, inclusive, para os herdeiros. Uma unidade ali autônoma, né, pessoal? Agora, você pode prever que o direito de laje vai vigorar por 10 anos, por exemplo, né, mediante pagamento de um determinado preço, ou que o direito de laje, eu permito que eu constitua um direito de laje em favor do meu filho até ele passar num concurso público, depois está extinto esse direito de laje. As partes elas podem, ali, pela autonomia privada, realizar acordos, né, diferentes, implementando aí termos ou condições para extinguir o direito de laje, tá bom? Então, agora vamos aqui à nossa análise das questões que vocês gostam bastante, né, para consolidar o nosso aprendizado. Então, vamos lá. Sobre o direito de laje, é correto afirmar que o titular do direito real de laje não responde pelos encargos e tributos que incidem sobre a sua unidade. A gente já viu que responde, né, pessoal? Responde, afinal é um direito autônomo, né, uma propriedade autônoma. Responde sim, inclusive tem matrícula própria. Letra B. A instituição do direito real de laje implica na atribuição de uma fração ideal de terreno, olha o que eu falei para vocês que cai muito no concurso, ao titular da laje a participação proporcional em áreas já edificadas. Não, errada. É justamente o contrário, né? A instituição de direito ao direito real de laje não implica, não implica. Então, tá errada também. Errada. Letra C. O titular de laje poderá ceder a superfície da sua construção para a instituição de um sucessivo direito real de laje. Até aqui está certo. Vou botar até um certinho aqui, ó, certinho. Desde que haja autorização expressa dos titulares da construção de base e demais lajes, está certo, respeitada as posturas edilícias urbanísticas vigentes. Totalmente correta a letra C de certa, vamos ver porque as outras estão erradas. Letra D. Compete apenas à União dispor sobre as posturas edilícias e urbanísticas associadas ao direito real de laje. Não, o município também. O direito real de laje contempla o espaço aéreo ou subsolo de terrenos públicos ou privados, tomados em projeção vertical, comunidade imobiliária autônoma, aqui está certo, contemplando as demais áreas edificadas, aqui vai começar a errar a questão, contemplando as demais áreas edificadas ou não pertencentes ao proprietário da construção base. Aqui está errada a questão, tá? A gente viu que não contempla essas áreas, né? Portanto, pessoal, resposta certa, letra C de certo, tá bom? Deixa eu aqui pegar só o artigo que fala da letra D da União, ler aqui para vocês. Segurado. Os municípios e o Distrito Federal poderão dispor sobre posturas edilícias e urbanísticas associadas ao direito real de laje, tá bom? Então, não compete apenas à União. Os municípios e o Distrito Federal também podem dispor sobre posturas edilícias, tá certo? Artigo 1510-A, parágrafo 5º do Código Civil, beleza? Muito bem, vamos para a próxima questão. Todo mundo aí acertou? Diz aí no comentário, deixa um comentário para mim se vocês acertaram, se vocês erraram. Se vocês entenderam, né, o direito de laje, eu tentei aqui deixar bem mastigadinho para vocês, tá? Então, deixem nos comentários o que vocês acharam, tá bom? Legal. Letra C de certa. Segunda questão. A respeito do direito real de laje, assinale a alternativa correta.
A instituição do direito real de laje implica na atribuição de fração ideal de terreno ao titular de laje. Olha o que eu falei que cai muito. Implica? Na verdade, não implica. Portanto, errada. Se houver mais de uma laje, em caso de alienação, terá preferência para aquisição sucessivamente. O titular das lajes descendentes e o titular das lajes ascendentes, não assegurada prioridade para a laje mais próxima. Toda errada essa questão. Primeiro, que quem tem a preferência é a construção base. Entre os proprietários de laje, quem tem preferência é o ascendente primeiro, depois o descendente, e ainda também é assegurada a prioridade para a laje mais próxima. Portanto, errada. Letra C. A ruína da construção base implica a extinção do direito real de laje, mesmo se estiver instituído sobre o subsolo. Até aqui ela estava vindo bem, né, pessoal? Que a construção base, a ruína da construção base implica na extinção do direito real de laje. Só que tem duas exceções. E a gente viu que uma das exceções é se ela tiver sido instituída sobre o subsolo, né? A outra é se a construção base for reparada, for reconstruída dentro de 5 anos. Portanto, questão errada. Essa segunda parte aqui, ela se equivoca. Quer marcar aqui, ó. Letra D. A ruína da construção base não implica extinção do direito real de laje se essa for reconstruída no prazo de 5 anos. Certa. Letra D de dado. Letra certa. Letra E. A laje não gera abertura de matrícula autônoma. Errada, né? Gera sim. Sendo registrada mediante a verbação da matrícula da construção base. Não. Ela gera, sim, uma abertura de matrícula autônoma, tá bom? Muito embora você também vá registrar isso na construção base, para se saber que a construção base há uma vinculação aí a um direito real de laje, né? Então, letra certa, letra D de diamante, beleza? Para mais uma questão. Quanto ao direito real de laje, assinale a alternativa incorreta. Essa, pessoal, quando é a alternativa incorreta, grifa bem, tá? Para não gerar confusão em vocês na hora da prova. Normalmente eles perguntam a correta, mas às vezes pergunta a incorreta, isso, pelo menos para mim, às vezes me confunde, tá? Então é a errada que eles querem. Os titulares da laje, unidade imobiliária autônoma constituída em matrícula própria, poderão dela usar, gozar e dispor, e também reaver, né, pessoal? A gente viu que a lei só fala em usar, gozar e dispor, mas também pode reaver. Certíssima. Correta. Então, não é essa que a gente tem que marcar. No caso de alienação de qualquer das unidades sobrepostas, terão direito de preferência em igualdade de condições com o terceiro, os titulares da construção base e da laje nessa ordem. Isso mesmo, primeiro da construção base, depois da laje, e ainda tem depois aquelas subdivisões entre a laje, né? Ascendente, descendente, e o mais próximo prefere o remoto. Letra C. A instituição do direito real de laje implica a atribuição de fração ideal, aqui que isso cai demais, hein? De terreno ao titular de laje ou participação proporcional em áreas retificadas. Mentira, não. Como ele quer a resposta errada, a letra C é a errada. Letra D, o seu titular poderá ceder a superfície de sua construção para a instituição de um sucessivo direito real de laje, verdade, desde que haja autorização expressa dos titulares da construção base e das demais lajes, verdade, que sejam respeitadas posturas edilícias e urbanísticas vigentes, totalmente verdade. Portanto, a resposta no caso aqui é a letra C, de koala. E para fechar, a última questão aqui, pessoal, para a gente encerrar nossa aula, a questão do defensor público, é o seguinte: a medida provisória 559 de 2016, convertida para a lei 13.465 de 2017, instituiu o direito real de laje, que consiste, ou seja, quer saber o que é o direito real de laje. Concessão a outrem do direito de usar o pavimento superior de sua construção por tempo determinado, averbando-se tal prerrogativa na matrícula do imóvel. Ora, não é o direito de usar, né? Não é o direito de usar. E nem necessariamente é por prazo determinado, normalmente até sem prazo, né? O direito de usar, gozar, dispor, é efetivamente a constituição de uma propriedade autônoma, né? Letra B, então, errada. Letra B, na possibilidade de coexistência de unidades imobiliárias autônomas de titularidades distintas, situadas em uma mesma área, de maneira a permitir que o proprietário ceda a superfície de sua construção, a fim de que terceiro edifique unidade distinta daquela originalmente construída sobre o solo. Letra C, na concessão a outrem do direito de construir em seu terreno por tempo determinado, aqui também já fala em tempo determinado, não necessariamente,
Também não é construir no terreno, é construir na superfície, né, da sua construção, utilizando-se de construção especificamente para fins de moradia, errada. Na possibilidade de divisão de unidades autônomas integrantes de condomínio edilício, não é condomínio edilício, errado, desde que todas as unidades possuem isolamento e acesso independente, devendo ser aberta a matrícula própria. Tá errada essa questão do condomínio edilício. Na possibilidade de construção de unidade imobiliária autônoma sobre a superfície de imóvel de outrem, com ou sem autorização do proprietário da edificação originalmente construída. Na verdade, tem que ter, né? Se for para construir a linha para cima, tem que ter. Desde que não prejudique a construção original. Então, aqui também está errada. Portanto, resposta correta é a letra B de bola, tá, pessoal? Então, não é a coexistência de unidades imobiliárias autônomas de titularidade distintas situadas numa mesma área, de maneira a permitir que o proprietário ceda a superfície de sua construção, a fim de que terceiro edifique unidade distinta daquela originalmente construída sobre o solo, né? Acima ou abaixo, ou no subsolo. Beleza? Tranquilo, pessoal? Compreenderam bem o direito de laje? Então, com isso, a gente encerra a aula de hoje. Se você curtiu essa aula, pô, deixe sua curtida, se inscreva no canal. Nos vemos na próxima aula. Um grande abraço e até mais.